Quem já está conosco é o Coronel Tadeu, que já entrou, está aqui no Bastidores do Poder. Bom dia, deputado, muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia para todos, é um prazer estar com vocês, satisfação muito grande falar de um tema tão importante e hoje, inclusive, temos um exemplo, né, desse assunto que nós vamos tratar. Eu vou passar para a Zezé fazer a primeira pergunta, porque na verdade eu ia perguntar para o senhor é relator de um projeto que aumenta a penalidade para quem participa ou faz parte, né, do grupo, dessa quadrilha do Novo Cangaço. Conta para a gente um pouquinho sobre o projeto e depois eu já vou passar para a Zezé, porque ela vai fazer uma pergunta em relação a esse projeto também. Bom, o projeto é o projeto de lei número 5365, ele é de autoria do deputado Sanderson, que é do PL do Rio Grande do Sul, e o Sanderson, até pela carreira, ele é um policial federal de carreira, ele pôde conviver com alguns fatos que não estão tipificados no Código Penal brasileiro. E é justamente essa nova modalidade de crime. Os bandidos se reúnem, formam uma organização, uma quadrilha para um determinado evento e vão para uma cidade praticar o seu crime, normalmente o crime de roubo. Por enquanto nós só temos visto o crime de roubo, em especial roubo a banco. Então, para tipificar essa conduta, essa organização, essa forma violenta com que os bandidos têm atuado, nós temos aí alguns exemplos para a gente comentar daqui a pouco, porque o Sanderson fez esse projeto de lei prevendo pena de 15 anos e com algumas situações agravantes que aumentam a pena ainda de 1/3. Bom, Coronel, muito bom dia, Zezé de Lima falando. Coronel, nós temos legislações aos montes, só que a gente tem uma execução penal que, na verdade, eu acho que ela privilegia o bandido. Tem sempre uma interpretação que diz, olha, se o cara fizer isso, aquilo outro, ele vai ter a saidinha, ele vai ter a pena reduzida. Enfim, você pode dar a pena que você quiser para o cara, porque a execução penal, ela vai amaciar isso para o bandido. E isso pode ser comprovado porque os bandidos que a gente vê, o senhor sendo um PM, sabe também disso, né? Que a maior parte dos bandidos que é presa, no fundo, é tudo reincidente. É difícil hoje você pegar, não sei, adolescente, cara que está praticando crime e vai responder processo pela primeira vez. Como trabalhar essa questão? Porque às vezes eu acho que aumentar a pena não adianta. É chover no molhado. A gente já tem uma legislação que, quando a gente olha em termos de pena, ela é bastante pesada, mas a execução penal, ela amacia. Zé, bom dia. Esse outro tema da Lei de Execuções Penais é outro fato importante que a Câmara dos Deputados deveria dar uma atenção toda especial. Eu sou contra essa lei de execuções penais da forma que ela está hoje. Ela é muito benevolente com o criminoso. E quem paga é a sociedade. A sociedade cada vez mais tem... Desculpa aqui, a sociedade cada vez mais tem sofrido com as ações dos criminosos, e isso tem dificultado muito a vida das pessoas. Por exemplo, saidinhas. Nós tivemos agora o feriado de Páscoa. Eu não sei exatamente quantos criminosos foram soltos nesse feriado de Páscoa. Mas muitos deles, Zé, pode ter certeza que nem família tem, e mesmo assim foram liberados para passarem o feriado nas suas casas. Que casa? Que família? Então é algo assim surreal na minha concepção, quando eu entendo que o bandido, uma vez condenado, ele deveria cumprir a sua pena dentro da cadeia. Ah, mas isso não ressocializa o criminoso. Esse é o primeiro argumento que vem da boca dessas pessoas que defendem isso. Claro que ressocializa. Se você der trabalho para ele, ensinar ele a conviver em sociedade, fazer com que ele entenda que é através do trabalho que ele tem que viver, tem que ganhar o seu dinheiro,
você vai ressocializá-lo. É claro que se ele não quiser se ressocializar, ele vai voltar para o mundo do crime em 2 minutos. Agora, Aliás, coronel... é o que acontece nessas saidinhas. Então, ele mas, sai coronel... e pratica o roubo. Deixa eu só interromper o senhor, a gente já vai falar de saidinha, mas, por exemplo, da gente ressocializar esse preso, nós sabemos que o sistema carcerário no Brasil, ele é um sistema falido, em que hoje quem comanda os presídios são as facções criminosas. Eu não consigo entender, porque eu tenho a impressão que governador, deputados, policiais, todo mundo finge que a gente vive uma realidade que nós não temos. Quando um bandido, uma pessoa cai lá na cadeia, a primeira coisa que a família dessa pessoa que foi presa recebe é uma ligação das facções que controlam o presídio dizendo o seguinte: olha, você vai ter que depositar tantos reais na nossa conta para a gente poder proteger teu filho aqui. E lá dentro, quem manda não é o Estado, são os bandidos. Então, como que vai ter uma ressocialização se os presídios estão nas mãos do crime organizado e quem manda hoje no Brasil é o crime organizado? Por um motivo muito simples. Que atividade esses bandidos hoje estão executando dentro da cadeia? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. E o sujeito que não se enquadrar em novas regras, o Estado falha muito, viu? Mas falha muito mesmo ao permitir que isso aconteça. É a questão do celular, é a questão dos comunicados. O Estado tem o dever de proteger cada sujeito lá dentro. Se for preciso, coloque em cela individual. Nós temos que fazer isso. O Estado precisa tomar uma atitude para não deixar que essas facções criminosas, elas cresçam como cresceram. Hoje, para você deixa um problema crescer e depois fica difícil de cuidar. E o Estado, infelizmente, largou, mas largou mesmo essa questão do cárcere dos criminosos. E hoje você tem que ter pulso, tem que ter coragem, tem que ter vontade política para mexer nisso. Recentemente, nós vimos aí, eu digo recentemente, uns 2 anos atrás, aproximadamente, o Marcola, a celebridade do crime chamada Marcola, ele programando uma fuga de um presídio aqui do estado de São Paulo, mas uma fuga cinematográfica. Sim. Com carros, fuzis, metralhadoras de guerra. Como é que você permite que isso aconteça? A Polícia Militar, Polícia Federal, várias instituições acabaram atuando e isso não aconteceu. E o Marcola simplesmente foi transferido para um outro presídio onde ele não tem nenhuma comunicação. Cadê a vigilância? Cadê câmeras? Cadê escuta? Tudo isso precisa ser monitorado. Por isso que eu falo, falta vontade política desses presos. E muitas vezes eu vou arriscar dizer que há um compadrio entre o político que está no comando do Estado, né, com as facções criminosas para que se permita tais benefícios. Então, coronel, a gente viu aí todo um movimento no sentido de endurecer, de fazer com que o sistema penal melhorasse, se tornasse mais efetivo. O presidente Bolsonaro bateu muito nessa tecla durante a campanha dele à presidência da República, mas não conseguiu fazer nada. Por que uma pessoa como Bolsonaro, inclusive que tem um grande apoio para isso, nem ele conseguiu? Muito simples. O presidente Bolsonaro não consegue fazer absolutamente nada sozinho, nem como presidente e muito menos como deputado. Mas ele tem o Centrão hoje. Quem tem que fazer isso é o Congresso. Só que determinadas pautas, você não consegue mudar o voto do deputado que está lá dentro e muito menos do senador. E hoje nós temos um problema muito sério dentro da Câmara e dentro do Senado Federal, que é o número de deputados envolvidos em processos criminais, por corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro. Eles mesmos não querem endurecer as penas ou mesmo a mudança da lei de execução penal, até para não serem atingidos futuramente, porque mais cedo ou mais tarde poderão estar atrás das grades, e aí como é que fica? Então interessa, infelizmente, para os políticos, manter essas regras, porque elas são fáceis de serem quebradas, e todos então ficariam fora das celas, dentro de suas casas, e
como é o caso do Gedel Vieira de Lima, foi até nomeado secretário da administração penitenciária. Olha que ponto nós chegamos. Um sujeito que foi político, eleito pelo povo, diga-se de passagem, pelo povo baiano, infelizmente, preso com 51 milhões de reais dentro de um bunker, dentro de um apartamento, e hoje comanda a administração penitenciária da Bahia. Isso é um absurdo. Mas, como é que nós vamos mudar isso? O senhor fala... só através da eleição, elegendo bons políticos. Então, mas, deputado, o senhor fala como se vocês não fizessem parte desse grupo que comanda o país. O Bolsonaro, o Centrão, é tudo o mesmo grupo hoje. E vocês fazem parte desse grupo que está fazendo as leis e, inclusive, quando nós tivemos, por exemplo, um arrefecimento das leis de corrupção, juntou Centrão, juntou PT, juntou todo mundo que tinha interesse. E quando o senhor fala dos políticos, é como se o Centrão não fizesse parte de vocês. E a gente sabe que hoje está todo mundo junto. Olha, eu garanto para você que o Centrão, ele está com o governo em algumas pautas, não em todas. Desde 2019, quando eu assumi o meu mandato, eu senti a dificuldade que é de promover uma alteração na legislação penal nesse país. Infelizmente, atinge de cheio os políticos que estão legislando nesse momento. Uma legislatura de 4 anos, ela é composta por 513 deputados e mais 81 senadores. A cada 4 anos nós fazemos as mudanças. Só que, infelizmente, essas mudanças não têm sido suficientes para se buscar uma legislatura ou um Congresso Nacional voltado com essa responsabilidade de fazer essas mudanças na legislação penal, em especial na lei de execuções penais. Não dá. Eu falo para vocês que é uma tristeza muito grande ter que dizer isso para o nosso público, mas é exatamente isso que está acontecendo. Hoje nós temos lá uma grande maioria de deputados e senadores que não querem mudar essa lei de execução penal, porque senão vai atingir eles mesmos. Essa é a verdade. Aí você fala, os políticos estão fazendo? Sim, estão fazendo isso mesmo. E estão lá eleitos pelo povo. Olha aí a democracia. Ela tem que existir a democracia, mas infelizmente o povo tem escolhido pessoas que não estão compromissadas com essas pautas. Podem ser outras pautas. Vamos mexer na economia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas falou em mexer na lei de execução penal, eles tiram o corpo fora rapidinho. Então, eu não sei como o senhor vê, coronel, mas na minha visão aqui de jornalista, né, a gente tem um povo ignorante, a gente tem um povo corporativista e que todos os governos que eu vi, inclusive esse, colaboram para com isso. Um dos pontos que a gente sempre levanta é a questão dessas emendas, né? Elas sempre existiram, agora deu uma piorada com esse orçamento secreto, mas que é uma coisa feita para manipular principalmente a população nordestina. E ali o Centrão, que a gente vê o Centrão, sabe que hoje é o presidente da Câmara, é o ministro de governo, né? E é ali que ele atua para cada vez criar, fortalecer os currais, fingindo que está dando uma escola, fingindo que está dando um equipamento de robótica, como a Folha vem anunciando aí. Qual que foi a posição do senhor em torno desse orçamento secreto? Vamos lá, Zezé, você falou 2 coisas. A primeira é a questão da educação, é uma coisa extremamente importante. Tem uma frase muito bem dita aí no passado, dizendo que não construa escolas hoje, terá que construir presídios no futuro. Infelizmente, o presidente Bolsonaro pegou a nossa educação destruída. É só você entrar dentro das escolas e você vai ver como o nosso povo está deixado à sorte de professores que preferem ensinar ideologia e qualquer outro tipo de ideologia por aí, ideologia de gênero, quando deveria estar ensinando matemática, ciência, geografia e até mesmo português. Vou contar um caso bem rapidinho. Um professor de uma universidade, lamentavelmente, com tristeza, dizia que no primeiro ano de faculdade ele tinha que... Caiu? Caiu. Caiu. Bom, caiu, a gente já... Voltou. Caiu.
Caiu, mas voltou. Esse professor, ele me dizia que, lamentavelmente, no primeiro ano de faculdade, ele tinha que ensinar português, porque os alunos não sabiam nem ler e nem escrever com a qualidade que eles deveriam, estando no primeiro ano de faculdade. Isso é lamentável. Isso foram anos de destruição, e aí eu gosto de falar que foi do PT mesmo, não é que eu gosto, é a verdade. O PT destruiu a educação brasileira. E reconstruir essa educação hoje não é fácil. O governo Bolsonaro tem... Bom, tá dando... Bom, a gente está voltando. Zezé, eu vou aqui com algumas participações dos nossos ouvintes. Voltou? Voltou. Coronel, o senhor está nos ouvindo bem? Voltei novamente. Tá, então o senhor estava falando dos governos, da destruição da educação. A nossa educação. E, infelizmente, os nossos alunos hoje desconhecem o que é a política e como participar da política. Falando do orçamento secreto, Zezé, você perguntou, não existe orçamento secreto. Ele é aberto, está lá às claras para todo mundo saber quem é que está indicando o dinheiro e quem é que não está indicando o dinheiro. Agora, isso foi uma manobra feita em 2019 pela Comissão de Orçamento da Câmara e do Senado Federal, que simplesmente tirou 16 bilhões de verbas discricionárias dos ministérios e colocou na mão dos políticos da Câmara e do Senado. Eu achei isso muito esdrúxulo, não concordei, votei contra. E, infelizmente, hoje o que acontece é que tem 16 bilhões de reais na mão de deputados e senadores para atender os seus interesses políticos e muitas vezes sem critério nenhum, mas ele está lá. Ainda não está tão claro como deveria, porque se eu indico uma emenda para um hospital, eu tenho que justificar essa emenda. E eu tenho muitos pedidos de hospitais, de santas casas, até mesmo de escolas, para reformas de escolas, mas infelizmente eu não tive a oportunidade ainda de indicar. E assim que tiver, vou deixar meu nome escancarado para dizer, destinei 300 mil para a reforma de tal escola, destinei 500 mil para que aquele hospital pudesse comprar insumos do seu dia a dia, deixei 500 mil reais para uma santa casa pagar os salários dos funcionários. Então não existe orçamento secreto, ele está lá. É só buscar no site da transparência que vai estar o nome do político e para onde foi o dinheiro. Bom, não é isso que o Supremo diz, né? Que no Senado, principalmente, o Senado há mais de mês descumpre uma decisão aí do Supremo, que é a decisão de divulgar quem pediu e quem foi beneficiado. Não tem isso no Senado Federal. Olha, o nosso ouvinte aqui, deputado Digão Selim, ele está dizendo que se existe uma definição dessa modalidade de crime chamado novo cangaço no Código Penal, porque se não tiver a proposta na qual o senhor é relator, não teria efeito. É isso mesmo, deputado? Infelizmente, essa tipificação ainda não existe. É justamente esse projeto 5365 que eu sou relator, que vai estabelecer essa modalidade de crime do novo cangaço, que foi o que aconteceu em Botucatu, Araçatuba, Criciúma, Varginha e... Campinas também. Né, Campinas também, Campinas foi o primeiro lugar, viu, coronel? Foi um assalto à Prosegura aqui em Campinas. Fecharam um bairro. São vários casos, né? Eu citei alguns que me veio na memória agora, mas são vários casos. E esse novo cangaço tem atuado de forma bastante efetiva, tem dado dor de cabeça para cidades, em especial cidades do interior. Eles têm informações normalmente de um grande volume de dinheiro, e aí então se organizam, montam o ataque, montam o assalto, e aí acabam aterrorizando as cidades, né? Que eu acompanhei muito de perto quando aconteceu em Botucatu, que eles agiram na madrugada, por volta de 3, 4 horas da manhã, e foram lá e estouraram um banco para tirar dinheiro. Deputado, o nosso ouvinte aqui, o Claudinei, ele está dizendo que o governo, né, acaba não utilizando a mão de obra de presos para construir escolas, porque o crime organizado não permite, né? E que os políticos acabam sendo bancados pelo narcotráfico, inclusive o STF está livrando a cara de traficantes. Agora, recentemente, nós tivemos aqui em Campinas, por exemplo, tem um programa aqui em Campinas que é muito interessante,
que é um programa que permite que os presos possam trabalhar durante o dia e voltam para a prisão à noite. E tem uma parceria com a prefeitura aqui de Campinas e deve ter outras cidades com a mesma parceria. Mas esse projeto existe há anos em Campinas. Mas a gente tem visto, às vezes, os presos que saem para trabalhar, eles acabam também se envolvendo em crimes aqui fora. Na semana passada, nós tivemos uma apreensão de drogas assim, relativamente grande, que estavam de posse de 2 presos que estavam trabalhando aqui fora nas ruas de Campinas, mas que seriam responsáveis pela droga. Como permitir que esse tipo de programa dê certo? É falta fiscalização? O que acontece? Porque quando eles estão também nesses programas de ressocialização, eles continuam praticando crime. Isso não deveria acontecer. A ressocialização, eu sou favorável que ela aconteça, como eu já tinha dito no início dessa entrevista. E essas parcerias com prefeituras, elas acontecem aqui no estado de São Paulo, porém não em todos os lugares. Apenas em alguns. Normalmente o prefeito requisita para o juiz e há uma coordenação que é feita entre a prefeitura, o Poder Judiciário e a Secretaria da Administração Penitenciária. De verdade, a minha opinião é que o preso não saísse da cadeia. Mas também é querer limitar muito essa atividade dele. Ele poderia sair, mas aí ele tem que sair vigiado, 100% vigiado, e aí falta estrutura para a Secretaria da Administração Penitenciária, e aí nós voltamos a falar da falta de vontade, da falta de investimento do mandatário do Estado, que não tem interesse nenhum em fazer esse tipo de serviço. Quando falta essa vontade política, as coisas dificilmente andam, e se andam de forma muito torta. É aí onde a gente precisa tratar com carinho novamente a eleição, para escolher um bom candidato, para que isso não se repita. Porque há condições do preso trabalhar e, inclusive, pagar ao Estado a despesa que ele causa aos cofres públicos, que é outra coisa que eu sou favorável que aconteça. O preso tem que repor o dinheiro do custo que ele tem durante a sua permanência no cárcere. Bom, seja lá de R$2.000 a R$4.000, não importa o valor, mas ele precisa trabalhar para pagar isso. Eu vou só, para a gente encerrar a entrevista, deputado, o senhor sempre se colocou contra a saidinha, né? Por que o senhor se coloca contra a saidinha? Por diversos motivos. Primeiro que ela não tem critério nenhum. Ela não acerta 100% dos casos, né? E é o que eu falei, normalmente o preso sai na saidinha do Dia das Mães e não tem mãe, sai no Dia dos Pais e não tem pai, sai no Dia das Crianças e não tem família. Então, por diversos erros. Segundo, ele tem uma dívida com a sociedade. Ele foi condenado por um tribunal, ele foi condenado normalmente por um juiz singular, mas depois por um tribunal que simplesmente referendou aquela sentença, então ele precisa pagar essa dívida com a sociedade. Por que nós vamos soltá-lo? Para que nós vamos ter essas benesses aí quando ele não merece? Às vezes o cara estuprou, matou, né, é um criminoso cruel, ele precisa cumprir, a pena ela já tem um tempo previsto, né, para os crimes menores a pena é menor, para os crimes maiores a pena é maior. Então ele que cumpra, pague a sua dívida e depois ele fica, como a gente diz no jargão policial, ele fica zerado, com a ficha limpa. Aí ele pode viver a vida dele da forma que ele quiser. Bom, eu quero agradecer o deputado por ter separado um tempo aí na agenda dele para nos atender. Muito obrigada, deputado. Boa sorte aí na sua campanha, que o senhor deve ser candidato, né, pré-candidato a deputado federal. Exato, sou pré-candidato à reeleição e agradeço demais o espaço. Um abraço para todos vocês, para toda a nossa audiência e boa semana. Muito obrigada, coronel.